Temos é que a propina arrecadada servia a 3 propósitos: alcançar uma governabilidade mediante corrupção, uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, alcançar, no caso do próprio partido do governo, que não precisava ser alcançado por uma governabilidade, alcançar em favor do próprio Partido dos Trabalhadores uma perpetuação criminosa no poder, por meio da formação de um colchão de recursos que seriam usados em campanhas eleitorais. Por fim, alcançar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos. Mas espera aí, se o esquema é esse esquema não tem por que estar restrito à Petrobras, não é verdade? E efetivamente o que as investigações mostraram é que esse esquema não estava restrito à Petrobras. Esse esquema envolvia não só a Petrobras, como envolvia Eletrobras. Já existem acusações no Rio de Janeiro relativas a esse esquema. Esse esquema envolvia ainda o Ministério do Planejamento. A partir de um fatiamento Lava Jato, existem acusações oferecidas em São Paulo referentes a esse braço do esquema. Existem investigações ainda em relação ao Ministério da Saúde, existem acusações formais em Curitiba e em Brasília referentes a um braço desse esquema no âmbito da Caixa Econômica Federal. E as investigações continuam em plano expansão, alcançando outros órgãos públicos. Já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores, e particularmente Lula, eram os maiores beneficiados dos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil. Essa conclusão se extrai ao se analisar os esquemas do Mensalão e Petrolão, que eram parte de algo maior, que estamos chamando de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Embora esse esquema fosse imenso e difuso, sem dúvidas a Petrobras era a galinha dos ovos de ouro, porque ela chegou a responder por 75% dos investimentos federais em um determinado momento. Além disso, nesse mega esquema, a propinocracia, observa-se que as pessoas que ocupavam cargos menores no esquema eram substituíveis. Notem que o esquema continuou o mesmo depois da saída de José Dirceu em 2005. Percebam que o esquema continuou o mesmo, com a troca de diretor Nestor Cerveró por Jorge Zelada em 2008. Vejam que o esquema continuou o mesmo, apesar de terem se sucedido diferentes tesoureiros encarregados dentro do Partido dos Trabalhadores. Obtiveram-se, além disso, provas consistentes de que líderes partidários enriqueceram ilicitamente, como José Dirceu, que responde a 2 ações penais da Lava Jato. José Dirceu foi acusado de receber 15 milhões de reais, razão pela qual ele já foi, inclusive, condenado criminalmente. Esse valor incluía reformas em imóveis e compra de apartamento, além que são benefícios claramente pessoais. Outro exemplo disso é o caso do próprio Lula, que, como se verá, recebeu pelo menos 3,7 milhões em aumento do seu patrimônio a título de propinas. Só o poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal.